E olha que história incrível de como o João Guilherme virou rubro-negro. Eu vou contar a história do dia que eu me tornei rubro-negro. Ele veio para cá, construiu a sua vida, construiu a sua família, e logo que chegou ele foi ao Maracanã e viu Garrincha jogando. E aí se encantou, ficou apaixonado pelo Garrincha, por aquele time do Botafogo. E o meu pai virou um grande botafoguense. Eram meus ídolos na época. E lá estava João Guilherme, com 9 anos, na torcida do Botafogo, com o meu pai e com o meu primo, Leopoldo. E o jogo começou. Minha gente, eu não tinha noção que estava vendo a história diante dos meus olhos. Algo inesquecível. Eu vi um time avassalador fazer 1, 2, 3, 4, 5. O clima era de histeria, era uma loucura no Maracanã. E eu me lembro da frase que ecoava: mais um, mais um, mais um, mais um. E o mais um veio, através de Andrade. Pois é, eu estava no Maracanã, na torcida do Botafogo, assistindo o jogo da vingança histórico. Flamengo 6, Botafogo 0, gol do Andrade. Porque 9 anos antes, no aniversário do Flamengo, o Botafogo enfiou 6-0 no Mengão. E aí, durante quase uma década, ficou uma zoação, os rubro-negros entalados, e aí a geração do Zico veio e pegou de jeito, deu o troco. 6-0. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, ele fez 3 gols na vitória do Botafogo em 72 e estava em campo também na volta, no troco que o Flamengo deu. E aí eu fiquei encantado com aquilo tudo, cara. Vendo a torcida do Flamengo, aquela festa, aquela energia, aquele time. E naquele momento, eu me convenci. Eu sou Flamengo. Mas eu tinha que falar pro meu papai. E aí? Feliz, mas quieto. Aí eu viro pro meu pai e falo o seguinte: papai, quero te falar uma coisa. Fala, meu filho. Eu sou Flamengo. Silêncio. E aí depois de um tempo ele vira pra mim e falou: o time jogou muito, né? Você gostou, né, do Zico, de todo mundo? Eu falei: papai, o time é demais. Ele falou: tá bom, meu filho, torça para o time que você quiser. Que exemplo, meu pai, né? Democrático. Falou: pô, meu filho, quero que você seja feliz. É isso aí. É isso, nação. Gostei bastante da história. Se vocês quiserem ver essa história completa, o link está aqui na descrição do vídeo. E se vocês puderem, se inscrevam no canal Fala João. E no vídeo de hoje a gente vai destrinchar tudo sobre Flamengo versus Botafogo, desfalques dos dois lados, chororô antecipado dos botafoguenses. Vamos falar também sobre o Deportivo Táchira, que pode vir com um time completamente reserva para o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Flamengo. Falando de fair play financeiro, se não paga, não joga. Esse é o lema que Flamengo, Fluminense, Internacional e Fortaleza estão levando adiante aí, porque os 4 se uniram pedindo o fair play financeiro. Tomara que outros clubes também pensem igual. Em relação à base, jogamos ontem, infelizmente não nos classificamos para a final da Copa Rio. E em relação ao basquete, já tem Flamengo versus Corinthians no 4º jogo da melhor de 5 das quartas de final do NBB. E o Vinícius Júnior está sendo caçado pela torcida do Barcelona. Eles estão tentando boicotar a série em homenagem ao nosso Vini. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E vou começar o vídeo falando sobre um assunto muito importante, que é o fair play financeiro. Tem clubes que tentam pagar suas dívidas, conseguem pagar suas dívidas e tentam seguir uma linha ali correta em relação à parte financeira. Tem outros clubes que contratam, prometem salários altíssimos, atrasam salários, não pagam jogadores que contrataram, e o clube que vendeu fica a ver navios. E esse jogador acaba jogando contra esses clubes. Então é uma sacanagem muito grande o que acontece. Então, por causa disso, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e, ironicamente, o Internacional, é isso mesmo, se uniram para criar um movimento para que outros clubes também sigam por esse mesmo caminho, né? Que é do fair play financeiro. E o fundamental em relação a esse movimento é o seguinte: contratou, não pagou, não vai jogar. Para mim é o mais justo, né? Porque é uma sacanagem você vender o jogador, o outro clube não pagar, às vezes o outro clube vende esse jogador e continua sem te pagar. Então é uma situação muito complicada. O fair play financeiro ele tem que ser implementado o mais rápido possível aqui no Brasil, porque um futebol que já é bagunçado pode ficar pior ainda, né? Vide o caso aí do Corinthians, que deve mais de 2 bilhões, mas continua contratando, pagando salário de 3 milhões para jogador, só que não honra com seus compromissos. Vamos abrir aspas para o que disse o BAP em relação a isso, né? Entendo que com o tempo deva haver punições esportivas como perdas de pontos,
ok? Foi isso que disse aí o presidente atual do Flamengo, BAP. E ele falou que tem clubes que viraram SAFs, clubes grandes que viraram SAFs, mas continuam sem honrar os seus compromissos, sem pagar as suas dívidas. E ele terminou falando assim: onde não houver sanção, não acredito que haverá solução, pelo menos nesse aspecto. E aí o mandatário do Fluminense falou o seguinte: a FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples. Não pagou, não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail e, se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter um equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban, é só impedir o jogador de jogar automaticamente. E com isso os clubes pararão de contratar sem ter condições de pagar. Foi o que disse o mandatário do Fluminense. Para mim, excelente esse movimento, que outros clubes pensem da mesma maneira, porque um futebol sadio financeiramente fica bom para todo mundo. O que não pode são alguns clubes honrarem os seus compromissos, pagarem suas dívidas, se apertarem financeiramente, colocarem um time enxuto em campo para honrar os seus compromissos, e outros clubes que devem 1,5 bilhão, 2 bilhões, contratam e não pagam. E se não houver algo em relação à punição, essa novela, infelizmente, irá continuar por muito tempo. Queria saber a sua opinião, por favor, coloca ela aqui em relação ao fair play financeiro, porque o seu comentário é sempre muito importante pra gente da Fla Geral. E a Hoje Nação, Mengão enfrenta o Botafogo às 6h30 com transmissão exclusiva do Premiere. Então fiquem atentos aí, porque não vai passar nem em TV aberta, nem em TV fechada, somente no pay-per-view. Em relação aos times, vários desfalques de ambos os lados. No lado do Flamengo, a gente terá o desfalque do Alan, do Gerson. O Gerson está suspenso, o Alan está contundido, o Pulgar está contundido, o Vinha e o Plata também. Então, o Flamengo tem esses desfalques e o Botafogo está recheado também de desfalques, né? Principalmente por causa de lesão. Na parte do Botafogo, o Alexandre Barbosa e o Bastos, o atacante Savarino, o Matheus Martins e o Gonzalo Mastriani. Ainda tem uma grande dúvida em relação ao Arthur. Arthur que tem subido bastante de produção na equipe alvinegra. Em relação a jogadores que a gente tem que tomar cuidado, cara, o Igor Jesus é um desses caras, né? Um excelente atacante. O Jefinho é um cara também que sempre leva perigo às defesas adversárias. Então, de olho nesses jogadores. E o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, o lateral direito Wesley, o esquerdo Alexandre. Na zaga, aquela dupla de Léos, né? O Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz. Existe até uma possibilidade do Danilo jogar, mas a provável escalação será com esses dois que eu falei na zaga. Em relação a parte de volante, o setor que a gente tem mais desfalques, né? Então, por causa disso, o técnico Felipe Luiz vai provavelmente com o Everton Araújo ao lado do De La Cruz, um pouco mais à frente o Arrascaeta, e aí no comando de ataque o Michael de um lado, o Luiz Araújo do outro, né? A última partida aí o Luiz Araújo jogou muito bem, mesmo sendo titular. Muita gente questiona, né? Pô, o Luiz Araújo não pode jogar como titular, mas na última ele fez barba, cabelo e bigode. Foi o melhor jogador do Flamengo em campo, pelo menos na minha opinião. E como centroavante, o Bruno Henrique. Existe uma possibilidade do Pedro jogar, mas o Pedro está naquele processo lento da sua volta gradual. Então, o Flamengo vai com esse time a campo, o Maracanã vai estar lotado, a venda de ingressos já está bem adiantada, né? Mais de 40 mil ingressos vendidos, Maracanã estará lotado, menos na parte do Botafogo, né? O Botafogo já está chorando antes da partida por causa da quantidade de ingressos destinado ao time alvinegro. Só que sempre quando tem Flamengo e Botafogo no Maracanã, fica o setor sul todo fechado e meia dúzia de gatos pingados na torcida deles. Então, por causa disso, por ser a torcida do Botafogo, uma torcida que geralmente não vai para o Maracanã quando tem Flamengo e Botafogo, a PM ela determinou que sim, o setor sul terá torcedor do Flamengo e também torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo ficará numa área menor, mas é do tamanho que ainda sobra bastante espaço para a torcida adversária, sem menosprezar a torcida deles, mas geralmente eles não comparecem. Vide os últimos 20 jogos de Flamengo e Botafogo no Maracanã. Então, depois de muitos anos, por causa disso, a PM liberou a torcida do Flamengo também no setor sul. E por causa disso, o Botafogo soltou até mesmo uma nota oficial, né? Com um choro que a gente sempre gosta de lembrar. É um choro que vem
de muito tempo, né? Se eu não me engano foi em 2007, aquele chororô todo, e desde lá o Botafogo continua com a sua sina em chorar. Soltou uma nota oficial questionando, reclamando, mas galera, não foi uma decisão do Flamengo, foi uma decisão da PM. E a nação vai estar lá empurrando o time do Flamengo, e o meu palpite para esse jogo é 2-0 o time rubro-negro. Queria muito saber o seu palpite, se vocês puderem, coloque ele aqui embaixo do vídeo. E é aquilo, né? Será um jogão de bola, acredito eu. O Botafogo está numa viés de alta, o Flamengo também está muito bem nos campeonatos que está disputando. O último jogo do Flamengo, o Flamengo mostrou um bom futebol. Vai ser um jogão, na minha opinião, pelo menos. Queria saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo, lógico. Bom jogo a todos. Uma curtinha aqui para falar sobre o nosso adversário na última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o Deportivo Táchira. A situação é a seguinte: há uma grande possibilidade do Deportivo Táchira vir com um time completamente reserva, completamente alternativo. Por quê? Eles estão jogando quadrangular lá na Liga da Venezuela. E nesse quadrangular são 2 grupos, né? O grupo B, onde se encontra o Deportivo Táchira, e o grupo A. E o Deportivo Táchira é o primeiro colocado. Então tá com a classificação muito bem encaminhada para essa final, e caso eles consigam aí a classificação para a grande final, aí o técnico virá realmente com um time completamente alternativo, completamente reserva, né? Aquela história, quem poupa tem? Não sei, mas o Deportivo Táchira, ele pensa desse jeito. Se vier com um time completamente reserva, melhor ainda, galera. O que a gente precisa fazer na última rodada é uma quantidade grande de gols para que a gente consiga, se Deus quiser, se classificar em primeiro do grupo, porque a LDU jogará contra o Central Córdoba e o Flamengo vai pegar o Deportivo Táchira. Temos que entrar com toda a humildade, como diz o João Guilherme. A Libertadores é traiçoeira, mas se eles vierem com o time reserva, melhor ainda, galera. Pois é isso, apenas uma curtinha aqui para falar sobre essa possibilidade do Deportivo Táchira vir com um time completamente reserva. E agora eu vou falar sobre o nosso basquete e também sobre o nosso sub-20, começando pelo basquete. Flamengo jogará a 4ª partida das quartas de final do NBB contra o Corinthians na data de hoje, às 10 horas da manhã. O primeiro jogo a gente venceu fora de casa, o segundo jogo a gente perdeu em casa, o terceiro a gente venceu em casa e agora a gente enfrenta o Corinthians fora de casa. O Flamengo venceu o Corinthians na primeira rodada, então nada impede da gente vencer também na 4ª rodada e nos classificarmos para a semifinal do NBB. Caso o Corinthians vença esse jogo, a decisão será no Rio de Janeiro, na 5ª partida dessa série de 5, ok? Flamengo no basquete tem muita tradição, já foi campeão mundial, já ganhou a Libertadores ali do basquete, já venceu o NBB, então é um time que tem bastante experiência. Vamos partir para cima do Corinthians. E quem está curioso para saber onde essa partida será transmitida, a princípio, pelo que eu vi, será na ESPN, tá? Canal de TV fechada. É uma partida importante, vai ser uma partida legal da gente poder ver, né? As 2 maiores torcidas do Brasil, o Flamengo disparado na primeira colocação e o Corinthians lá na 2ª colocação, disputando ali para tentar se distanciar do 3º colocado. Mas não tem jeito não. A nação rubro-negra é a mais sinistra, então todo mundo ligado, dando uma força pro nosso basquete, ok? O Flamengo não é só futebol, gosto sempre de lembrar disso. Flamengo são os esportes olímpicos, é a categoria de base, é o futebol feminino. O Flamengo não é feito somente de futebol profissional. E aí é muito bom, porque durante a semana inteira sempre tem algum joguinho pra gente poder acompanhar, como é o caso do basquete. Em relação ao nosso sub-20, a situação que já estava complicada, né, no vídeo de ontem, até botei na capa, uma missão quase impossível. E se mostrou ali que a missão ela foi por água abaixo, até porque o Flamengo não se classificou para a final da Copa Rio. Jogamos contra o Botafogo, o primeiro jogo perdemos em casa por 2-0, o Botafogo já tinha vantagem de 2 resultados iguais, então o Flamengo teria que vencer por 3-0 a partida de ontem, jogada lá no Engenhão. Só que o Flamengo perdeu por 4-1. O único gol que o Flamengo fez foi com o Lipão já no apagar das luzes. Botafogo mereceu, eu vi a partida de ida e a partida de volta, tá? A partida de ida lá na Gávea, o Botafogo jogou melhor e esse segundo jogo também o Botafogo jogou melhor. O Flamengo não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, tá?
pontuando uma situação que muita gente fala, poxa, por que o Schola não jogou? Por que o Lohan não jogou? Galera, esse time da Copa Rio é um time alternativo, né? É o time B do Sub-20 do Flamengo. O time A atualmente está jogando o Campeonato Brasileiro e foi o time que conquistou a Libertadores da América e agora disputará mais uma vez o Mundial, dessa vez contra o Barcelona. Então é isso sobre o Sub-20 e também sobre o nosso basquete. Sempre tentarei trazer a informação dos outros esportes, né, que geralmente os outros canais não trazem. Então, aqui na Flagela a gente fala sobre a base, fala sobre o basquete, fala sobre o futebol feminino e, lógico, também sobre o futebol profissional. Rapaziada, a perseguição em cima do Vinícius Júnior, ela tá cada vez maior, né? Mas dessa vez não é algo pejorativo. É algo que a gente até mesmo pode ajudar o nosso Vini Júnior em relação ao que aconteceu, né? Pra quem não sabe, saiu um documentário sobre a vida do Vinícius Júnior lá na Netflix. E o que a torcida do Barcelona tá fazendo? Ela tá se reunindo, fazendo uma convocação para os seus torcedores votarem na menor nota possível em relação a esse documentário, né? Para você ver como que o Vinícius Júnior incomoda. Mas é o que eu sempre falo. O Vinícius Júnior é gigante, então quanto maior você é, maior também é o alvo que fica na sua direção. O alvo fica muito mais visível. Se você fosse um zero à esquerda, Vinícius Júnior, ninguém estaria ligando, mas você incomoda bastante. Então, essa campanha aí da torcida do Barcelona, ela tem conseguido êxito, pelo menos por enquanto, né? Porque a nota desse documentário está em 2, e é de 1 até 10. Então, se vocês puderem, Nação Rubro-Negra, o link está aqui na descrição do vídeo, para que você consiga votar a favor do Vinícius Júnior, né? Botar lá uma nota 10 em relação a esse documentário que mostra desde o seu nascimento, até mesmo na passagem pelo Flamengo, né, categorias base, e depois também da saída do Flamengo, até hoje em dia ele ser eleito o melhor jogador do mundo. É isso. O Vinícius Júnior incomoda muito, é muito engraçado a gente ver a torcida adversária desesperada, né? Os caras acabaram de ganhar um campeonato espanhol e o Vinícius Júnior não sai da cabeça deles. Então, se vocês puderem, por favor, façam essa votação, o link está aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Fiquem com Deus, tenham um ótimo jogo, até a próxima e saudações.